Olá, que alegria ter você aqui. Eu sou o pastor Fabiano Capelletti, líder do Ministério Pessoal para as Igrejas Adventistas do Leste do Pernambuco, e quero dar boas-vindas a você nessa jornada sobre classes bíblicas. Essa é nossa primeira aula e, junto com o pastor Sóstenes, vamos passar por um importante processo formativo e missionário por aqui. Preparados? Então vamos lá. Quero começar supondo algumas realidades. Talvez você já tenha participado de uma classe bíblica, certo? Talvez esteja começando agora, ou talvez tenha uma pergunta sincera no coração: qual é o verdadeiro propósito de uma classe bíblica? Será que é apenas dar estudos? Será que é preparar pessoas para o batismo? Ou existe algo muito maior acontecendo ali? Hoje, na nossa primeira aula, nós vamos descobrir isso juntos. Observe comigo esta imagem. Pensa comigo, por que Jesus passava tanto tempo ensinando pessoas? Por que ele não apenas realizava milagres e ia embora? Por que Cristo sentava, conversava, explicava? E por que ele respondia perguntas e caminhava junto com as pessoas? Porque o Evangelho não é apenas informação, é transformação. E aqui está algo importante. Muita gente conhece os textos bíblicos, mas nunca conheceu verdadeiramente Jesus. A classe bíblica existe exatamente para isso: aproximar pessoas da palavra e levar pessoas a um relacionamento com Cristo. A classe bíblica não é um evento, ela é um ambiente de discipulado. Eu te convido a ler esse texto comigo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Percebe a ordem de Jesus? Fazer discípulos. E discipulado envolve ensino. A classe bíblica nasce desse chamado de Cristo. Ela existe para ensinar a Bíblia, fortalecer a fé, tirar dúvidas, conduzir pessoas a decisões espirituais e formar discípulos comprometidos com Jesus. Não é apenas transmitir conteúdo, é cuidar de pessoas. Eu te convido agora a fazer comigo uma outra leitura. Marcos 10, 1. Levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão outra vez se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. Percebe o que o texto menciona? Ensinar era um costume de Jesus. Cristo ensinava nas casas, nas praias, nas montanhas. Cristo ensinava inclusive no caminho, porque ensinar é uma parte da missão. Uma classe bíblica saudável cria amizade, cria confiança, conexão espiritual. As pessoas precisam sentir que pertencem. Às vezes, antes mesmo de entender uma doutrina, alguém precisa sentir acolhimento. A classe bíblica também existe porque transforma vidas. Quer ver só? Vamos abrir mais uma vez a Bíblia. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4, 12. Quem transforma não é o professor, não é a eloquência, não é a metodologia, é a palavra. Por isso, uma classe bíblica deve ser profundamente bíblica. As pessoas estão cansadas de opiniões humanas. Elas precisam ouvir a voz de Deus. E quando a Bíblia é ensinada com clareza, simplicidade e amor, o Espírito Santo trabalha no coração. Agora veja só o que o Espírito de Profecia nos orienta. Caso houvesse metade dos sermões e o dobro do esforço pessoal fosse feito em favor das pessoas, indo aos seus lares e suas congregações, um resultado surpreendente seria visto. Evangelismo, página 299. Uau! Impactante, não é mesmo? Precisamos nos preparar e nos dispor a atuar nessa esfera poderosa de evangelismo pessoal. Depois de tudo o que falamos, será que conseguiríamos sintetizar aqui o propósito da classe bíblica? Vamos tentar? Levar pessoas a Jesus, formar discípulos, ensinar a verdade com amor, preparar homens, mulheres, crianças para viverem uma experiência real com Jesus. A classe bíblica não é apenas uma programação da igreja, ela é uma ponte entre pessoas e o reino de Deus. E não tenha dúvidas, Deus está chamando você para participar disso. Na próxima aula, o assunto será como as classes bíblicas devem funcionar e qual a importância de dividi-la por idades. E quem estará aqui com você é o pastor Sóstenes. Essa aula está imperdível, não deixe de conferir. Que Deus possa abençoar a sua vida e fortalecer sua identidade missionária. Até a próxima aula.